Edu, Cássio, William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kaique, defensores do Cruzeiro, começaram e terminaram o jogo, Edu. Eu esperava mais dos laterais do Cruzeiro ofensivamente hoje. Acho que estavam mais tímidos. Agora, o que eu falei sobre o Atlético agora há pouco vale para o Cruzeiro também. Às vezes, Kaique e William não tiveram tantas oportunidades do meio para frente porque o adversário levou dificuldade. O Cruzeiro tinha pontas, né? Cruzeiro hoje a ideia do Wesley era atacar com os pontas, Dudu e Marquinhos, mas o Marquinhos na direita jogava por dentro, o William era o jogador que ia por fora, na esquerda era o contrário, o Kaique mais por dentro, o Dudu jogando com um ponta por fora. Mas eu gosto, acho que os laterais do Cruzeiro têm muita força no apoio e poderiam ter jogado um pouquinho mais, mas tiveram pouco tempo, né? Porque com 30 minutos do primeiro tempo eles tiveram que virar zagueiro. Tanto o Kaique quanto o William, e até o Kaique no segundo tempo fez uma boa jogada pelo lado esquerdo, já com um a menos. O Cruzeiro, a dupla de zagueiros do Cruzeiro, acho que tiveram um papel muito importante na primeira etapa, antes da expulsão, porque eles estavam muito adiantados, mas demonstraram velocidade, né? O Atlético tentava encaixar contra-ataque, mas os dois, tanto o Jonathan Jesus quanto o Fabrício Bruno, se recuperavam ali na velocidade. Tentaram ajudar de toda maneira. No gol do Atlético, há ali uma falha de posicionamento geral no primeiro gol. Não é só do zagueiro, porque uma bola é cruzada, o pequeno Natanael ganha de cabeça. Mas aí é o erro de posicionamento do lateral, do zagueiro, e aí entra o Cuca, né? Que colocou um ponta a mais na direita. E quando ele coloca o Palácios na direita, ele traz o Natanael para o centro. Talvez se não tivesse o Palácios no segundo tempo e o Cuca não tivesse feito alteração, não teria Natanael dentro da área. Então, o Atlético tornou-se mais ofensivo também com seu lateral subindo mais e dificultou o posicionamento defensivo da zaga do Cruzeiro. Mas que, assim, ficou muito prejudicado porque jogou boa parte da partida com um jogador a menos. Lucas Romero, depois Christian, Matheus Henrique, depois Eduardo, Matheus Pereira, depois Bolazzi, meio-campistas do Cruzeiro, Ale Oliveira. O Lucas Romero fez o papel dele, até ele, o Matheus Henrique, muitas vezes até o Jonathan Jesus, tentando criar para a equipe, né? Porque o Atlético no 11 contra 11 tinha uma postura mais defensiva, marcava mais no seu campo. E aí os volantes, e principalmente o Jonathan Jesus, muitas vezes era quem tentava criar, tentava armar o time, né? E aí eles fizeram a função dele, o Mateuzinho, até quando aguentou. O Mateuzinho é um monstro, cara. O Mateuzinho é um monstro, é o cara mais eficiente do time. Não é tão badalado, não ganha tão bem, mas é o cara que mais rende, mais entrega, faz tudo bem, marca, ataca, sabe? Tenta chegar à frente na área adversária, mas depois cansou, né? O Matheus Pereira foi mal no 11 contra 11, foi mal quando tinha um a menos, aí ele desapareceu do jogo, o Edu já explicou por quê. Aí o Bolazzi entrou, não conseguiu desenvolver muito, mas pelo menos ele luta, corre, sabe? Bate nos caras, faz uma bagunça ali. Eu achei que ele foi bem. O Christian também entrou com uma função de tentar dar proteção para o sistema defensivo, mas com mais intensidade, chegar ao ataque também. Não conseguiu fazer isso muito, mas de qualquer maneira foi uma tentativa do Wesley de dar um pouco mais de vida para o meio campo. Edu, Dudu, depois Lautaro Dias, Marquinhos começou e terminou o jogo, e o Gabigol, que foi expulso ainda na etapa inicial. Dudu pra mim foi o melhor jogador do Cruzeiro ao lado do Matheus Henrique. Enquanto teve fôlego, ele tentou de todas as maneiras. No primeiro tempo muito pelo lado esquerdo, ótimos duelos ali com o Natanael, com o próprio Lianco. No segundo tempo o Dudu se movimentando ainda mais, não ficou preso ao lado esquerdo. Antes de sair ele estava caindo pelo meio, chegando aqui pelo lado direito. Gostei muito do Dudu, até aqui das melhores contratações do Cruzeiro, melhor até que do Gabriel Barbosa, que tem mais gols, mas em termos de desempenho o Dudu tá jogando mais. O Gabigol, cara, o Gabigol tem 4 gols na temporada, 2 de pênalti, 1 de rebote de pênalti e 1 que ele, mérito total dele, pressionando a marcação, mas pra mim ele tem um grande jogo contra o Itabirito, ponto. Nos outros, muito discreto, e eu falo isso porque é o Gabriel Barbosa, dele eu posso cobrar mais e ele precisa entregar mais, e hoje foi responsável direto pela derrota do Cruzeiro do Clássico por conta de uma irresponsabilidade. Então foi muito mal. Marquinhos, eu vejo com potencial enorme para ser titular desse time e foi pouco explorado no primeiro tempo.
Se a escolha pelo Marquinhos foi de ter pontas, você não podia ter jogado só uma vez com o Marquinhos até os 30 minutos do primeiro tempo. E a única vez que foi com ele na direita, ele criou a melhor chance pro Cruzeiro. E que esse Gabriel que eu critiquei agora perdeu um gol dentro da pequena área praticamente. Mérito do Everson também pela defesa. E o Lautaro teve pouco tempo para mostrar, entrou ali com o Cruzeiro com um a menos, o Atlético já à frente do marcador, correndo no meio de um monte de jogador adversário. Não tem muito o que falar, Bolacia a mesma coisa. Tentou de tudo quanto é maneira, mas muito distante da área, porque o Cruzeiro tinha que voltar com todo mundo. É difícil você falar de atacante, sendo que o time estava só defendendo. Tem nota pro Wesley Carvalho no jogo de hoje aí. O Wesley que infelizmente não falou no pós-jogo, né? Seria bom que ele tivesse explicado isso que vocês estão destrinchando aqui, o que ele tentou fazer. Ele não falou, mas você pode dar nota pro trabalho dele hoje e também nesses jogos que ele comandou, né, Edu? Eu acho que no total, pelos jogos todos, o Wesley ganha uma nota 7, porque ele melhorou o Cruzeiro, né, cara? Pegou o Cruzeiro de um técnico renomado, um técnico que foi da seleção brasileira, campeão da Libertadores. O Wesley fez esse time jogar mais. Então, no geral, nota 7. Entre 6,5 e 7, vamos 7, acho que merece. Mas hoje, acho que ele foi bem pela escalação, concordo. Também teria começado com o Marquinhos. O Kaique merecia continuidade pelo último jogo que fez contra o América. E o Cruzeiro vinha de uma boa atuação no Independência, no outro contra o América. Mas acho que ele falhou quando perdeu um jogador. Demorou na alteração, a escolha por manter o Matheus Pereira como comandante de ataque com um a menos, sendo que a característica do Matheus Pereira pode se encaixar em tudo menos nessa função. Então, para mim, é equívoco do treinador. Então, fica com uma nota 5 para o clássico de hoje, para o Wesley Carvalho. Edu Panzi e Ale Oliveira, os comentaristas da Itatiaia. Pediu a palavra, Oliveira? Não, é porque eu também acho que a nota do trabalho dele, né, contra o Itabirito, Uberlândia e também no jogo contra o América é muito boa, uma nota, 8, né? Hoje eu discordei da alteração da escalação e também tem a mesma avaliação do Edu. Ele queria um time marcador no segundo tempo sem ter cara de marcação. Então, ali ele errou. Talvez porque ele não tem ou experiência, né? Não viveu isso, ou não tem tamanho para tirar alguém importante do time. Só que eu entendo o seguinte, o Kaique tá jogando mais do que o Marlon. O Marquinho tá jogando mais do que o Eduardo. Só que você tem que equilibrar esse time. Você já tem o Gabigol, o Matheus Pereira que não marca. O Dudu colabora, mas não é um marcador. Então você tem que equilibrar. Então o que você pode colocar de marcador para que esse time acomode 2 a 3 jogadores que não têm perfil de marcação, eu acho importante. Então a minha questão não é esse ou aquele, é o conjunto. E defensivamente essa formação que ele colocou em campo ficou frágil, né? E aí no segundo tempo com um homem a menos ele deveria ter colocado mais um volante sim e tirado um homem de frente. Ele teria que fazer isso. Ele demorou para voltar com o time. O Edu até levantou a possibilidade dele estar esperando o que o Cuca ia fazer. O Cuca coloca um atacante, tira um zagueiro e ele vem com a mesma formação. Então aí erro grave, hoje ele não foi bem.